Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Socorrista Pet. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E hoje a gente está acompanhada da Fiona, que é minha cachorrinha Shih Tzu de 6 anos. E o tema do nosso podcast de hoje é Aprenda a salvar a vida de cães e gatos engasgados. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês, deixa bastante like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Para iniciar, Karina, para quem é direcionado esse tema? Então o tema de hoje ele é focado para aquelas pessoas que possuem cães ou gatos, ou possuem os dois, ou para aquelas pessoas, que além de possuir esses animais, elas trabalham com esses animais, recebem eles em casa como, por exemplo, hospedagem, como banho e tosa. Então é focado para essas pessoas, ou as que têm animais, ou as que trabalham com os animais, ou as que fazem parte desses dois grupos, têm e ainda trabalham com eles. E Karina, por que esse tema é tão importante? Esse tema, ele é muito importante porque ele é muito frequente, Então, eu aposto que você, a Fiona, quem está assistindo a gente aqui já engasgou alguma vez na vida, Então, é uma coisa muito comum de se acontecer e é, uma sensação muito ruim de desconforto e que enquanto está acontecendo aquele momento do engasgo, o animal ele não consegue respirar. Então é um acidente extremamente comum que pode acontecer em qualquer local, em qualquer horário, com qualquer animal, e que se a pessoa não souber identificar, se a pessoa não souber o que fazer, infelizmente pode provocar a morte do animal. E é uma coisa relativamente simples, entre aspas, que todo mundo aqui já engasgou, mas que pode ser fatal. Então por isso que esse tema é importante. E o que pode acontecer com o meu animal se ele engasgar e eu não souber como agir? Então, enquanto o animal está nesse processo de ser engasgado, tem alguma coisa, ou água, ou saliva, ou alimento, ou um brinquedo, impedindo a passagem de ar. Quanto mais tempo você demorar para fazer alguma coisa, mais tempo esse animal vai ter a oxigenação interrompida, ou seja, ele vai ficar sem respirar, ele vai ficar sem colocar o oxigênio dentro do corpinho dele. E já trazendo de novo a pergunta da questão da importância, é que por mais que você more 15 minutos de uma clínica, se esse animal engasgou na sua casa, é 15 minutos sem respirar. Então, se você não souber agir diante de um animal que está sofrendo por um engasgo, infelizmente você vai perder esse animal. Se não perder esse animal, ele pode ter sequelas por falha na oxigenação. E aqui, de novo, não adianta você falar assim, eu não vou preocupar com isso que elas estão falando hoje, não, porque tem uma clínica aqui no meu bairro, se engasgar eu levo lá. Não dá tempo. Não dá tempo porque vai interromper. Vocês já engasgaram alguma vez, vocês já sabem o desespero que a gente não arruma para tentar puxar o ar, para tentar respirar de novo. Então, com eles é a mesma coisa, Só que a diferença é que a gente tem noção do que a gente está engasgado. Eles não têm muito esse raciocínio de que está engasgado e vai precisar do tutor ou da pessoa, que está responsável por ele para conseguir resolver, essa questão. E foi até bom eu falar com você da pessoa que está responsável, porque imagina só, eu deixo a Fiona no seu hotel, na sua creche, e vou trabalhar, ela vai ficar sobre sua responsabilidade, responsabilidade do seu hotel. Se ela engasga no seu hotel e você não presta primeiros socorros, o que você vai fazer é me ligar para avisar que ela morreu. Então é importante, Esse tema ele não é só para o tutor. Se você lida com animais, se você trabalha com animais, enquanto ele está no seu ambiente de trabalho, ele é sua responsabilidade. E ele pode engasgar lá no seu ambiente de trabalho. E você tem que saber resolver, porque se você não souber, você vai perder esse animal, você vai perder esse paciente, vai perder o cliente e vai dar maior dor de cabeça. Perder a credibilidade também. Total, Porque, hoje em dia as mídias sociais, elas esparramam notícia. Então já vai postar no Instagram, já vai marcar o seu estabelecimento, olha, esse hotel aqui fez isso, deixou morrer. Então vai manchar o seu nome, do seu local de trabalho, o seu nome pro resto da vida. Então, por isso que esse tema ele é muito válido.
E Karina, muita gente já sofreu por isso, né? Já engasgou, mas o que causa isso e por que é tão ruim? Então, vamos na fisiologia, né, do que é o engasgo, porque muita gente sabe o que é o engasgo, mas ao mesmo tempo não sabe o que é o engasgo, né? Sabe o processo, né? O que provoca, mas o que ele provoca, mas não o que provoca ele. Tentar explicar mais ou menos para ficar mais fácil de entender. A gente vai deixar uma imagem aqui que vai deixar mais claro na visão, né, de quem está assistindo a gente. A gente tem na garganta duas passagens, tá? 2 tubos. Um tubo, que é o que vai transportar ar para os pulmões, e um outro tubo, que é o que vai transportar alimento para o estômago. Esse outro tubo chama esôfago. O que transporta ar chama traqueia, o que transporta alimento chama esôfago. E o nosso corpo, quando eu falo nosso do mamífero em geral, ele tem, né, estruturas, né, por exemplo, a epiglote, que não deixa com que o ar passe para o estômago e com que a comida, né, ou a água passe para os pulmões. Só que em determinados momentos, geralmente quando você, vou falar na gente, em humanos, não sabe se come ou se ri, porque vocês podem colocar na memória de vocês que geralmente a gente engasga quando a gente está comendo e vai rir de alguma coisa, né? Acaba que o corpo não dá tempo de raciocinar o que é para fazer, se é para rir ou se é para engolir, e acontece que aquele alimento, ao invés de ir pro esôfago e ir pro estômago, ele acaba indo para a traqueia, entope. E lá era para passar ar, e tem uma comida lá dentro, tem um pedaço de carne, tem um grão de ração lá dentro. Enquanto aquilo lá tiver impedido, aquele trânsito tiver impedido, não vai entrar oxigênio. Então é por isso que enquanto a gente está engasgado, enquanto o animal está engasgado, ele não consegue respirar. E é por isso que quando o animal está engasgado, se você não souber o que fazer, se você não souber salvar a vida dele, mesmo sem ser um veterinário, infelizmente ele vai vir a óbito, né? Porque é reflexo nosso, é reflexo deles também, tentar retirar. Tanto que a gente tosse, você já deve ter percebido, quando a gente está engasgado, a gente começa a tossir, que é um reflexo da traqueia tentando tirar aquele alimento lá da traqueia para passagem de ar. Mas nem sempre consegue fazer sozinho, precisa de ajuda. E com eles é a mesma coisa, né? Eu acho que deu para entender mais ou menos o que é o engasgo, e com a imagem vai ficar mais fácil, né, para vocês entenderem a gravidade que é do problema. Não é uma coisa tão assim simples e fácil de se resolver, que não gera riscos. Gera sim muito riscos. E se você não souber o que fazer, infelizmente, vai te deixar bem mais longe da questão de salvar a vida de um animal. E Karina, tem alguma forma de evitar que o animal engasgue? Vamos dar algumas dicas aqui, né, que pode ajudar, pode fazer, né, facilitar, né, reduzir as chances de um animal ele sofrer o engasgo. Né, lembrando que a gente já falou várias vezes aqui no canal, né, que os primeiros socorros, né, que é salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário, ele é baseado em 3 pilares. O primeiro é a prevenção, o segundo é identificar e o terceiro é agir. A gente vai deixar um izinho aqui. Quando acabar de assistir esse, vocês vão lá e assistem esse outro podcast que eu tô falando, que ele é muito importante. E a questão de evitar que o animal seja engasgado, ele entra, né, ele se enquadra no pilar de prevenção, que é muito importante, né? Mais importante do que o tutor, né, e o profissional da área saber lidar com o animal engasgado, é ele evitar que esse animal sofra um engasgo. Porque a gente tem que levar em consideração que nem sempre, quando o seu animal engasgar, ele vai estar perto de você, ele vai estar perto de alguém. Então a prevenção, ela tem que ser 24 horas por dia. Então o que eu vou falar aqui agora vale assim o dia inteiro, inclusive quando você não tá. O primeiro, né, a primeira dica é evitar brinquedos que são pequenos demais. Porque tem animal que é curioso demais, tem animal que tudo quer colocar na boca, e às vezes o brinquedo é para ele morder, e ele coloca todo na boca, às vezes ele assusta, igual acontece com criança, né? E quando vai ver, o animal engole. Então, por exemplo, se eu der para a Fiona, né, que a Fiona é pequenininha, se eu der para ela uma bolinha do tamanho de uma bolinha de gude, pequenininha, a chance dela engasgar com aquilo é muito grande. Eu tô pedindo para ela engasgar. Então, a primeira forma de evitar esses tipos de engasgos, né, é o animal ter um brinquedo
pequeno demais para o tamanho da boca. Então evitem brinquedos que são pequenos demais, porque isso vai favorecer esse animal sofrer, né, esse tipo de acidente. A segunda dica para evitar que o animal seja engasgado é tomar cuidado em deixar, né, alimentos à vontade para eles, porque igual acontece com a maior parte dos momentos que a gente engasga a gente tá comendo, né, durante a refeição, porque tem animal que ele come, quer brincar, ele come, bebe água, ele come e vai latir, né? Se você estiver em casa, no momento que ele engasgar com um grão de ração, já é arriscado, já é perigoso. Agora, se você não estiver em casa, a chance de você chegar e encontrar esse animal desmaiado, encontrar esse animal morto é muito maior. Então evitem deixar ração, deixar alimentos para o animal quando você não estiver em casa, tá? E eu falo isso porque tem muita gente que tem mania de deixar a ração lá e esquece, né? E ainda focado na questão da ração, que é importante na prevenção, tomem cuidado com o tamanho do grão da ração, porque assim, não é o nosso foco aqui de hoje, né? Não é o nosso foco do conteúdo de hoje, mas o tamanho do grão da ração, ele tem que ser de acordo com o tamanho da raça. E tem gente que acha que a diferença de uma ração de um animal de grande porte e de um animal de pequeno porte é só o tamanho do grão, entre outras coisas, e não é, tá? Então, o tamanho do grão, ele vai acompanhar o tamanho da boca do animal. Eu não posso dar uma ração muito pequenininha para um animal que é grande demais, porque ele não vai mastigar, ele vai engolir aquela ração inteira, então a chance dele engasgar vai ser maior, tá? Então a gente tem que adequar a ração de acordo com o porte. Quando uma empresa coloca na ração pequeno porte, médio porte, grande porte, tudo isso está sendo pensado, né? Então não é uma coisa tipo do marketing deles, não é. Então tá pensando nessas questões. E uma outra dica, né, que fica aí como a quarta dica para a gente conseguir evitar que esses animais eles engasguem, é que o que eu faço lá em casa é, durante a refeição, porque eles têm horários para comer, eu tiro a água. Eles não vão tomar água. Eu deixo eles sem água mais ou menos 15 minutos na hora da alimentação. Vão comer primeiro. Depois que eles comerem, eu vou fazer alguma coisa para ingerir água. Não deixo brincar, deixo num espaço mais reservado, porque às vezes o animal ele fica num campo muito grande, né, muito espaçoso, ainda mais filhote. Nossa, filhote é mesmo para engasgar, porque ele quer comer, mas ele não quer perder tempo com a vida e já quer brincar e já quer fazer alguma coisa. Tudo é novidade. Então, assim, é uma dica, né? Claro que não é a principal, mas é uma dica muito importante, é tentar limitar, né, o espaço. Hora de comer é hora de comer, hora de brincar é hora de brincar, para a gente conseguir evitar, né, que esse animal seja engasgado, tá? Então eu acho que deu para ter umas dicas boas aí para a gente evitar. É claro que mesmo a gente fazendo todas as manobras de prevenção, a gente vai reduzir muito a chance deles serem engasgados, mas não quer dizer que eles não vão ser. Aí que entra o que a gente está falando aqui, né? Que é saber fazer, saber resolver uma situação e conseguir salvar a vida deles. E Karina, o que a gente deve fazer se a gente notar que o nosso animal engasgou? Então, quando a gente identifica, né, que o animal ele foi engasgado, a gente vai fazer uma manobra que chama manobra de Heimlich. O que é essa manobra? Como que é essa manobra de Heimlich? Ela, primeiro, por quê, né, que a gente vai fazer? Porque ela vai exercer uma pressão, tá? E essa pressão que a gente vai fazer no abdômen e no tórax do animal vai forçar com que o alimento, né, que esteja preso na traqueia, impedindo que o animal respire, ele saia. Porque às vezes, né, como eu já falei para vocês, quando a gente está engasgado, a nossa própria traqueia faz força para tentar tirar. Só que às vezes ela não consegue fazer sozinha, né? Então a gente vai fazer essa manobra para ajudar a traqueia a expulsar aquilo que está impedindo que o animal respire. Lembrando assim que saber fazer essa manobra é fundamental, né, para que uma pessoa consiga salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário. E como que a gente vai fazer? A gente vai deixar uma imagem que vai ficar melhor para vocês visualizarem, né? E a gente vai sentir com as nossas mãos as costelas do animal.
Vai chegar uma hora que a gente vai passar a mão bem no meio aqui do animal, que vocês vão perceber que não tem mais costela, que acabou, não tem mais costela. Geralmente, né, essa região onde que não tem mais costela é onde que a gente vai ter o diafragma, que é um músculo, tá, que controla a respiração do animal, e a gente vai ter também o estômago. Então a gente vai fazer uma força nessa região bem específica, e quando a gente fizer uma força, não é fraco, tá? Se a pessoa fizer bem fraco, acaba que não vai ajudar em nada, tá? Já pode olhar a mucosa que vai começar a ficar azulada, que o animal está faltando oxigenação. Então você vai fazer movimentos fortes, tá? Porque esse animal vai colocar aquilo para fora, ele vai, né, desobstruir, ele vai limpar a traqueia e ele vai voltar a respirar. Tá? Então, nos primeiros socorros de um animal que sofreu engasgo, não é a única manobra, mas é a principal que eu trouxe aqui hoje para vocês, é essa manobra de Heimlich, que ela é fundamental, tá? E, inclusive, é a mesma manobra que é usada para humanos que estão engasgados, que você já deve ter visto em filmes, né? Em novelas, quando alguém engasga, também faz essa manobra. Ela é a única? Não, mas ela é a principal, tá? E Karina, o que a gente não deve fazer quando o animal engasgar? O que a gente não deve fazer quando o animal engasga, e assim, chega a ser engraçado, porque às vezes eu não faço isso com o animal, mas quando sou eu engasgada, eu esqueço que eu também não posso fazer, que é beber água, porque já tá totalmente obstruído. Aí eu vou lá e taco mais água. Né? A epiglote já não está funcionando lá, essas coisas. Se eu coloco mais água, vai engasgar mais do que já estava engasgado. Então, quando o animal está engasgado, a primeira coisa que você não deve fazer, né, é fornecer água para esse animal, jogar água na garganta. Né? Porque não vai adiantar, você vai piorar a situação. Tá obstruído, tem coisa que não era para estar na traqueia, tá lá. Você pode jogar água e mais ainda para a traqueia, piorar a situação, dar uma pneumonia. Então são várias as outras complicações que provocam engasgo. E uma outra, né, coisa que não se deve fazer é você começar a gritar com o animal. No desespero de ver o animal engasgado, gritar com o animal, berrar com o animal, porque ele tá, naquele momento, ele só está tentando voltar a respirar. Não adianta, ele está tentando voltar a respirar, ele está lutando, de verdade, ele está lutando para ele sobreviver, e gritar com ele nessa situação, nesse momento, não vai adiantar de nada. Ele vai ficar mais nervoso ainda, vai acelerar o coraçãozinho dele, vai tentar acelerar, né? O pulmão vai continuar funcionando, vai acelerar mais ainda, vai piorar a situação. Então, é não fornecer água e não gritar com esse animal, porque não vai adiantar. É saber fazer os primeiros socorros, as manobras corretas para conseguir salvar a vida dele, mesmo sem ser veterinário. Tirando isso, o que você fizer pode gerar o oposto e acelerar, né? Fazer com que esse animal ele perca a vida muito mais rápido. E Karina, você tem alguma história de alguém que conseguiu salvar a vida de um cão ou gato engasgado? Tem. A minha aluna Sami, né, da última turma nossa de socorrista, tem as minhas também, mas as minhas acaba que o pessoal não vai botar muito crédito, né? A Sami, ela foi nossa aluna de socorrista pet, né? E na semana passada, então foi uma coisa recente, ela me falou que o marido dela vive constantemente fornecendo pão para a cachorrinha leona dela. E ela já tinha alertado ele do risco de fornecer pão, que a gente já comentou aqui em outros momentos, né? De carboidrato, risco de diabetes e várias outras questões. E essa cachorrinha engasgou com um pedaço de pão. Ela engoliu o pão inteiro e o pão, ao invés de ir para o estômago, foi, igual a gente já falou, foi para a traqueia. E ela conseguiu salvar essa cachorrinha com a manobra de Heimlich, que ela aprendeu a fazer certinho. Não só fazer a manobra, mas também fazer a avaliação, fazer o acompanhamento pós-acidente, ver se o animal voltou à oxigenação, e ela conseguiu salvar a vida da cachorrinha dela, que a gente vai deixar o print aqui para vocês verem, que eu fiquei bastante feliz, que é muito bom, né? A gente vê que o que a gente ensina para as pessoas conseguem de fato aplicar, né? E as pessoas conseguem salvar a vida de animais mesmo sem ser veterinário. E assim, Karina, para finalizar, você tem mais alguma dica para deixar como recado final? Olha, das dicas que a gente já comentou, né, eu vou reforçar de novo duas dicas que são assim, importantíssimas, né? A primeira dica é a questão dos brinquedos, tomar cuidado
tanto fornecer brinquedo muito pequeno para o tamanho da boca do animal, quanto fornecer brinquedos que soltam pedaços, porque às vezes, né, por exemplo, o meu outro cachorro, o Catarina, ganhou de presente, ele ganhou um ursinho de pelúcia, grande ursinho, só que ele destruiu o ursinho para variar, e dentro do ursinho tinha uma bolinha, assim, ó, porque aqueles ursinhos que faz barulho quando mexe, e eu peguei ele com a bolinha inteira dentro da boca. Se eu não estivesse em casa, aquilo ali poderia engasgar ele, tá? Então, assim, tome cuidado, não só com os brinquedos menores do que o tamanho da boca do animal, como com brinquedos que soltam peças, que soltam pedaços, que podem provocar, né, esse acidente. E a outra dica, que também é muito importante, é que vocês evitem deixar ração à vontade para esse animal, principalmente, né, quando ele está sozinho, porque se acontecer desse animal engasgar durante a refeição, principalmente se for um animal que come muito rápido, que engole a ração inteira, né, e se você não estiver em casa, infelizmente você pode chegar de um dia de trabalho, ou um dia, né, de rolê que você deu o dia inteiro, e o seu animalzinho tá desmaiado, o seu animalzinho tá morto por conta de um acidente, que é muito comum e que a gente já viu aqui, a gente já reforçou bastante aqui hoje, que é muito grave, tá? Então, eu espero que vocês fiquem, depois de ter assistido a gente, com, né, esses conhecimentos sobre a questão de engasgar, sobre a importância da manobra, sobre a importância de vocês evitarem, né, principalmente não entender a manobra, só entender a manobra em si, mas evitar que o animal seja engasgado, tá bom? Beijão pra vocês e até o próximo. Então esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, comentar muito aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo!